Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não é
tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Bom dia, irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um culto online da BP Jundiaí. Espero que esses últimos cultos tenham abençoado você e a sua família aí na sua casa. Eu quero te convidar agora a continuar esse tempo de louvor. Se você entende, deseja no seu coração contribuir com o nosso ministério, os nossos dados vão ficar aqui embaixo. Eu também quero te convidar nessa manhã. Se você está aí e precisa de um pedido de oração, ou quer simplesmente conversar com a gente, você pode mandar uma mensagem aqui nos comentários, ou você também pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Vai ficar aqui o número embaixo na tela e fica à vontade, vai ser um prazer para nós conversar com você e te receber. Eu também quero te convidar nessa manhã a participar do nosso grupo de crescimento. Toda quinta-feira nós fazemos um grupo com os irmãos da igreja para conversar sobre a palavra de Deus, sobre alguns temas específicos. Então, se você deseja participar com a gente, manda uma mensagem ou coloca aqui nos comentários que a gente vai te chamar e vai te mandar um link para você participar dessa reunião junto com a gente online, por enquanto. Eu quero que você seja muito abençoado por mais esse culto e aproveite aquilo que Deus tem para falar com você. Deus abençoe. Bom dia, mais um domingo nós estamos aqui e estamos principalmente na presença de Deus e nós vamos dividir aqui com vocês a palavra que o Senhor tem para nos falar hoje e depois nós vamos ter também a ceia. Então você se prepare aí no seu lugar, separe os elementos da ceia, depois da palavra nós vamos ceiar juntos, né? E estarmos em comunhão diante do Senhor. Eu queria convidar então você nesse momento a orar comigo nesta manhã, agradecendo a Deus, né, pela oportunidade que nós temos de poder louvar a Deus, poder cultuar a Deus, mesmo que seja dessa forma, separar o nosso tempo de culto e adoração ao Senhor num domingo como este e poder dizer para o Senhor, estamos aqui, estamos na Tua presença, queremos ser tocados pelo Teu Espírito e ser transformados pela Tua Palavra. Então, que você faça isso no Teu lugar, feche os Teus olhos. Senhor amado, nós Te louvamos, Senhor, por mais um dia, por mais este domingo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela semana que todos nós tivemos, as pessoas que estão nos ouvindo, e estão ouvindo, Pai, a Tua palavra, Pai, a cada semana, a cada domingo, enchendo os seus corações. Sabemos que o Senhor nos guardou, sabemos que o Senhor esteve ao nosso lado, sabemos que o Senhor esteve guardando a nossa vida, Senhor, de todos os males, de todos os perigos, Pai, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Nós Te louvamos por isso, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesta manhã, neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia no Salmo 40, nós vamos ler alguns versículos do Salmo 40, dos versículos 1 a 3, e falar de uma situação que talvez seja muito comum a muitas pessoas em alguns momentos da sua vida. Em alguns momentos da nossa vida nós podemos estar numa situação muito difícil, numa situação muito delicada, quando você não vê esperança, quando você não vê saída para aquela situação que você está vivendo e de repente você se vê como se estivesse num poço. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Então abra sua Bíblia, Salmo 40, nos versículos 1 a 3, diz assim: Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esta é a palavra. Esse salmo
não nos dá nenhuma pista sobre qual momento da vida de Davi ele escreve, sobre qual situação específica, sobre qual problema ele estava vivendo, mas ele coloca isto de uma maneira muito forte, né? Dizendo aquilo que era o sentimento dele neste momento. Em muitos momentos da sua vida, Davi esteve cercado por seus inimigos. Seus inimigos estavam tanto dentro quanto fora de Israel. Ele tinha inimigos dentro mesmo da comunidade judaica. Houve um tempo em que o maior inimigo de Davi foi o rei Saul. O rei Saul, por muito tempo, perseguiu Davi e por muitas vezes ele tentou matar a Davi porque tinha temor no seu coração de que Davi viesse a lhe tomar o trono. E Davi sempre foi um homem muito fiel, fiel a Deus e principalmente fiel ao rei Saul, né? Conhecia o seu lugar. Mas ainda assim Saul o temia, porque as pessoas elogiavam a Davi, falavam da grandeza de Davi, daquilo que ele fazia. Quando Davi já era rei sobre Israel, Davi teve que enfrentar também uma situação muito difícil na sua vida, que era ter que enfrentar a fúria do seu próprio filho. E ele teve que fugir com aqueles que estavam ao seu redor, porque o seu filho veio atacá-lo. Ele teve que lidar com essa situação. E se você pensar na condição de um pai que tem que fugir do seu próprio filho para não ter que enfrentá-lo, porque estava à beira de uma possível guerra, um possível confronto de morte. Então é uma situação bastante difícil. Nós não sabemos, na verdade, qual é a situação a que Davi se refere. Houve muitas outras situações de dificuldades na vida de Davi, pelas quais talvez ele se refira quando ele diz que ele se sentiu num poço. Esse salmo fala de 2 momentos de grandes dificuldades que Davi viveu. Os primeiros 10 versos falam sobre o primeiro momento, dizendo que ele estava num poço de perdição. O verso 1, então, começa dizendo que Davi confiou ou esperou confiantemente no Senhor. E a primeira coisa que a gente pode ter de lição para a nossa vida, meu amado, é quando você está num poço. Quando você estiver num poço, você deve esperar confiantemente no Senhor. Mas o que significa isto? O que significa esperar confiantemente no Senhor? O poço na minha vida e na sua vida pode ser de diversas situações difíceis pelas quais nós passamos, e grande parte dessas vezes elas são provações que têm o objetivo de nos fortalecer, de nos tornar fortes espiritualmente. Já é muito ruim você estar num poço comum e, dependendo da profundidade desse poço, você está numa situação bastante complicada. Mas nesse texto aqui, Davi descreve esse poço como um poço de perdição, um poço que ele chama de tremedal de lama. Tremedal de lama. O que era esse tremedal de lama? O tremedal de lama era um poço coberto de lama. E ele muitas vezes era usado como uma armadilha para capturar os inimigos, que desavisadamente caíam dentro do poço e não tinham condições de sair, não conseguiam sair daquele poço. A alegoria que Davi usa nesse texto para falar da situação, tenta mostrar a situação de desespero de alguém vivendo nessas circunstâncias, tentando sair pelas suas próprias forças, tentando fazer algo que pudesse tirá-lo daquela condição possivelmente de morte, mas sem ver resultado. E cada vez que tenta, cada vez que se mexe, cada vez que se esforça para tentar sair daquele poço, na verdade se vê afundando cada vez mais. É um lamaçal. Não tem lugar firme onde ele possa se apoiar,
não tem uma situação firme, um lugar firme onde ele possa se socorrer, se pegar. E cada vez que ele tenta alguma situação, ou tenta com seu esforço próprio, ele vê que ele está afundando, talvez para a sua própria morte, se ninguém vier em seu socorro ali. Se você está sozinho numa floresta, por exemplo, e cai num poço desses, não há o que você fazer, não há esperança de salvação, você fica impotente, incapacitado de fazer alguma coisa. Em algum momento da vida de Davi, ele se sentiu exatamente dessa maneira e por isso ele escreveu esse salmo. Ele estava se sentindo sem ter onde buscar ajuda, sem ter ninguém que pudesse ajudá-lo. Talvez você já tenha passado por momentos assim. O poço na nossa vida pode ser de diversas situações, em diversos momentos da nossa vida, em diversos momentos da nossa vida, ao longo da nossa vida, né? Nós, por exemplo, nesse tempo de pandemia de Covid, temos visto muitas pessoas próximas ficando adoentadas e algumas até chegando à morte. O temor de ser contaminado por essa doença é tão grande que muitas pessoas já pensam na tragédia mesmo antes de terem sido alcançados por ela. É um grande poço que muitas vezes a gente se vê, o próprio temor, o medo de que alguma coisa possa acontecer na nossa vida, para algumas pessoas pode ser um grande poço que muitas vezes ela acha que não tem como sair dali. Pode ser, por exemplo, que você tenha descoberto que seu filho ou filha nasceu com um problema de saúde e busca o socorro de médicos que dizem para você, olha, não há o que fazer com o seu filho, com a sua filha. Esse certamente é um grande poço para você, é um grande poço de lama, em que você se vê impotente de poder fazer alguma coisa. Para algumas pessoas, a perda do emprego pode ser um poço enlameado, sem esperança de futuro. Talvez você esteja na fase final da sua vida, mas ainda trabalhando e dependendo do seu trabalho para viver e de repente é dispensado do seu trabalho e olha para o mercado de trabalho e não vê opções porque a sua idade já não permite mais e você se vê num poço de lama sem saída. O que você vai fazer? Talvez o seu casamento esteja por um fio e você já não vê mais esperança. Nada do que você possa fazer pode mudar aquela situação que você está vivendo. Esse certamente pode ser um grande poço de lama. O poço pode ser qualquer situação que traga consigo uma grande dificuldade de restauração, ou uma grande dificuldade de algo que você possa fazer pelas suas próprias forças, porque você não vê mais saída. Algumas dessas situações de poço podem acontecer de uma maneira reflexa, né, por causa das situações ou de problemas de pessoas à sua volta. Outras podem ter sido provocadas por você mesmo, pelas coisas que você faz, pelas decisões que você toma. A partir do verso 11 desse capítulo, desse texto que nós estamos lendo, Davi fala de uma segunda situação de poço causada pelas suas próprias iniquidades, ele diz. Ele está vivendo as consequências dos seus erros passados. Lá no verso 12 ele diz assim: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o meu coração desfalece. Quando a gente enxerga muitas vezes
as coisas que a gente fez e talvez os pecados que tenhamos cometido e olhamos para a nossa situação, nós muitas vezes olhamos para nós mesmos como não merecedores da graça de Deus e nos vemos num poço sem saída, né? Num poço sem condições de restauração. Davi também fala em alguns textos, em alguns versos mais para frente, ele fala de pessoas que queriam o seu mal, de pessoas que queriam vê-lo numa situação de desgraça, queriam vê-lo na pior. Talvez porque tenham visto as coisas que Davi fez no seu passado e o julgavam por causa disto. E essas pessoas então desejam o mal de Davi. Quando nós voltamos lá no verso 4, nós vemos Davi dizendo assim, olha, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Muitas vezes, eu e você somos tentados a confiar na nossa própria capacidade, na nossa própria habilidade de resolver as coisas, na nossa própria condição, na nossa própria força de fazer alguma coisa que possa mudar o rumo da nossa história, de resolver situações difíceis pelas quais nós passamos. Nós vemos uma história interessante contada lá no livro de 2 Crônicas, nos capítulos 14 a 16, fala-nos a história do rei Asa, um rei de Judá. Um rei que se destacou por fazer o que era reto diante do Senhor. Ele eliminou todos os ídolos que os reis anteriores levantaram. E ele levou o povo de Judá a buscar o Senhor. Durante muitos anos, durante 36 anos da sua vida, ele fez aquilo que era reto diante do Senhor, ele fez aquilo que era agradável diante do Senhor. Ele tinha um coração totalmente rendido ao Senhor. E ele teve também um reinado vitorioso, um reinado de conquistas, um reinado de vencer os seus inimigos. E muitas vezes, quando essas coisas acontecem na nossa vida, a tendência humana é nós olharmos para aquilo que nós conquistamos e o nosso coração se elevar de uma tal forma que nós começamos a deixar Deus de lado e começamos a olhar para nós mesmos como se nós fôssemos capazes de fazer alguma coisa sem Deus na nossa vida. Asa reinou durante 49 anos e em grande parte deles foi muito abençoado por Deus por causa do seu temor ao Senhor. Mas houve um momento em que ele se viu numa situação de aperto, como se estivesse num poço de lama. Foi quando o rei Baasa, rei de Israel, se levantou contra ele e se levantou para invadir e dominar a terra de Judá. Aparentemente, ele achou que poderia resolver o seu problema. Ele foi buscar socorro com o rei da Síria e mandou presentes, pagou tributo para o rei da Síria. E ele achou, bom, se eu fizer isto, eu vou ter o socorro que eu preciso. Se eu fizer isto, eu vou ter a força que eu preciso para vencer o exército de Israel, que eram de judeus também. Aparentemente, então, a ajuda do exército sírio foi uma boa coisa, porque fez com que o exército de Israel abandonasse a sua intenção de invadir Judá para se defender dos sírios que estavam do outro lado. Eles não podiam lutar as duas guerras ao mesmo tempo. Então tiveram que ir para o outro lado e deixaram a guerra, a invasão dos territórios de Judá. Mas a Bíblia diz que isto foi mal aos olhos do Senhor, porque ele não confiou no Senhor. O profeta Anani foi enviado por Deus para repreender o rei Asa, porque ele confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor.
Deus mandou alguém chamar a atenção de Asa, dizendo: olha, o teu coração até bem pouco tempo atrás estava em mim, e agora você passa a confiar na sua própria força e no homem, quando eu estou aqui para te socorrer. A reação do rei Asa foi de indignação, por se ver repreendido por um profeta, por se ver repreendido por alguém que o Senhor enviou. E em vez de se arrepender daquilo que ele tinha feito, ele mandou prender o profeta Hanani. O rei Asa foi, depois disso, acometido de uma doença nos pés extremamente grave, a Bíblia diz. Fez dos médicos os seus deuses, embora ele conhecesse o Senhor. E por causa disso ele morreu. Mesmo em sua doença, ele não buscou o Senhor. Mesmo sabendo que Deus estava ali para o socorrer, ele não buscou o Senhor. Ele começou bem o seu reinado confiando em Deus, mas por causa das suas conquistas e vitórias, permitiu que a arrogância tomasse conta do seu coração e deixasse de confiar no Senhor. Quando a gente volta para o texto aqui do Salmo de Davi, Davi estava no meio de uma luta, e no meio da luta ele buscou o Senhor. Ele confiou pacientemente na provisão do livramento do Senhor na sua vida. O verso 1, ele diz, olha, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi, ele esperou pacientemente, crendo que o Senhor estava no controle da situação, crendo que nada passava distante das mãos do Senhor, e ele viu o resultado da sua confiança em Deus. Ele clamou e esperou. Ele clamou e confiou. Para Davi, naturalmente falando, não havia esperança. Ele estava num poço cheio de lama, vendo-se afundar cada vez mais. Não havia saída natural. Só um milagre poderia realmente salvá-lo. Sabe, meu querido, o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Ele não coincide com o nosso tempo. Nós sempre queremos que os nossos desejos se cumpram de forma instantânea. Você está precisando de um emprego, você quer um emprego naquele momento, você quer cura para a sua enfermidade naquele momento, você quer a solução para o conflito no seu casamento naquele momento. Mas os propósitos de Deus não estão limitados àquilo que nós esperamos ou àquilo que nós queremos. E o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Nós não sabemos o tratamento que Deus tem para a nossa vida, porque Deus quer nos tornar fortes e quer nos tornar mais confiantes nele a cada dia. Deus quer trabalhar nessa área da nossa vida para que nós não estejamos sujeitos a qualquer situação que possa nos derrubar. A gente não sabe aqui que tempo foi esse que Davi esperou. Ele diz, esperei confiantemente, mas a gente não sabe quanto tempo foi. Mas nós podemos entender que a resposta de Deus não foi instantânea. Quando ele fala pacientemente, a paciência exige você saber que em algum momento vai acontecer, mas você não sabe que momento é este. Davi esperou pacientemente, confiantemente. Como é que você tem esperado no Senhor? Como é que nós temos esperado no Senhor? Será que realmente nós temos exercido isso na nossa vida? Será que nós temos orado e deixado que Deus atue na nossa vida para que Ele possa trazer
o livramento que nós precisamos, ou nós temos tomado os problemas na nossa mão e temos feito a nossa maneira, tentando resolver os problemas à nossa maneira, que não é a melhor maneira. A melhor maneira nós deixamos nas mãos de Deus. Davi, enquanto ele esperava, ele clamou por socorro. No verso 13 ele diz assim, ele diz ao Senhor: agrada-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Ele clamou ao Senhor, ele falou para o Senhor: olha, Senhor, seja agradável para ti em me abençoar, em me livrar dessa situação. Ah, Senhor, apressa-te, vem em meu socorro. Ele clama ao Senhor por um socorro, por uma ajuda, mas ele espera no Senhor. Esperar no Senhor não é uma atitude de passividade, de simplesmente aguardar que algo sobrenatural aconteça, de você sentar na sua cadeira e dizer: bom, Senhor, eu estou esperando que as coisas aconteçam. Não, não é isso. Não é uma atitude passiva. Esperar no Senhor é esperar com grande expectativa no seu coração, clamando pelo favor e misericórdia de Deus e crendo, confiando pacientemente que Ele fará aquilo que Ele prometeu em Sua palavra. Deus tem promessas para a tua vida, com certeza. Deus tem promessas para a minha vida. E eu sei que no tempo certo Deus vai cumpri-las, tanto na minha vida quanto na sua vida. Esperar pelo Senhor é pensar nas coisas certas. É não permitir que os pensamentos errados tomem conta do seu coração. É você dominar os seus pensamentos e não se deixar ser dominado por eles. O diabo usa muitas vezes esses momentos de fraqueza, esses momentos de espera que a gente tem para colocar dúvidas no nosso coração, para colocar incertezas no nosso coração, para colocar em xeque a nossa fé em Deus. Em momentos assim você deve, ou você pode ser tentado a pensar que Deus te abandonou. Em momentos assim você pode pensar que Deus não se importa com você ou com a situação que você está vivendo. Em vez de permitir que isto aconteça, clame ao Senhor. Seja ativo no seu relacionamento com Deus. Seja ativo no seu desejo de ver algo acontecendo na sua vida. Clame ao Senhor. Coloque a sua necessidade diante do Senhor. Fale com o Senhor em todo o tempo. Esteja atento àquilo que Deus quer falar com você. Seja através da sua palavra, seja algo que Deus coloque no teu coração, mas esteja ativo no seu relacionamento com Deus. Declare a bênção do Senhor sobre a tua vida. No verso 5, ele diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado. Davi, ele se recorda das coisas que Deus já fez na vida dele, ou que ele viu acontecer ao longo da vida dele. Ele diz: são muitas as maravilhas que tens operado. Talvez você já tenha visto, ou com certeza você já tenha visto Deus operar na sua vida e já tenha realizado alguns milagres. Ou talvez você não tenha se dado conta, mas talvez se você colocar a sua mente para pensar, vai lembrar que em algumas situações que pelas quais você passou, só podia ser Deus cuidando de você, guardando a tua vida, guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando o teu negócio, guardando o teu trabalho, livrando você de perigos, livrando você de situações difíceis. Deus já fez na minha vida e com certeza já fez na tua vida também. Ele se recorda disso e diz: Senhor, são muitas as maravilhas que tu tens operado. Lembre-se disso. Lembre-se do que Deus já fez. Lembrar-se daquilo que Deus realizou na nossa vida, ou aquilo que nós vimos Deus realizando à nossa volta, nos faz crescer a nossa fé, faz crescer a nossa confiança em Deus. Jeremias escreve lá no capítulo 33, versículo 3, ele diz assim:
clama a mim. Deus, através da boca do profeta, dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a tua vida, meu amado. Talvez Davi estivesse em perigo de vida naquele momento, mas o salmo que ele escreveu, o cântico que ele escreveu, ele declara que ele esperou confiantemente no Senhor. Ele esperou confiantemente no Senhor. O verso 2 ele diz assim, tirou-me de um poço de perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sabe de uma coisa? O Senhor o livrou da situação de perigo em que ele se encontrava. O poço que Davi usa como uma alegoria aqui e que demonstra algumas situações difíceis na nossa vida. O poço não é o lugar que nós devemos estar. O poço não é o lugar que Deus deseja que nós estejamos. Deus tem um lugar melhor preparado para nós, para mim e para você. Deus tem um lugar de honra para a nossa vida. No verso 3, ele assim declara, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, quando Deus se move trazendo cura, quando Deus se move trazendo libertação, quando Deus se move trazendo direção para a nossa vida, nós vamos poder cantar, louvar a Deus, nós vamos poder proclamar o que Ele fez, nós vamos poder declarar as suas maravilhas, cantar louvores ao Senhor. Davi ele diz, olha, me pôs nos lábios um cântico novo, um cântico de adoração, um hino de louvor a nosso Deus. E esse cântico se tornou algo que as pessoas podiam ouvir e confiar, podiam ouvir e temer, podiam ouvir e saber, não, Deus realmente tem feito grandes coisas. Fez grandes coisas na vida de Davi, pode fazer grandes coisas na minha vida. Fez grandes coisas na minha vida, pode fazer grandes coisas na tua vida. Quando Deus se move, coisas acontecem. Quando Deus se move, milagres acontecem. Quando você clama ao Senhor, você pode ter certeza que em algum momento, no seu tempo, Deus vai te responder e vai trazer bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você está num poço coberto de lama e não vê saída, saiba que Deus quer te tirar desse poço e colocar os teus pés na rocha firme e fazer de você um proclamador da sua graça e da sua palavra. Que você possa ser como Davi. Se estiver passando, se estiver vivendo um momento de poço na sua vida, que você olhe para o Senhor, confie no Senhor, clame pela sua salvação, clame pelo seu socorro e veja o milagre de Deus operar na sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana de vitória, que o seu poço seja aliviado pelo socorro, pela mão do Senhor, te livrando e te sustentando. Em nome de Jesus. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória habitou entre nós. Em tudo foi tentado. Levou
levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós, em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nós te adoramos, Senhor. És o nosso Rei, o nosso Senhor. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás, a recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso
conheço o sacrifício perfeito. Nós vamos ter, nesse momento, vamos participar da ceia, então separe os alimentos, o pão aí na sua casa e o suco de uva, nós já vamos ceiar juntos. Mas eu quero ler com você o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, que Paulo escreve dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, meu amado, é um memorial. A ceia é um momento tremendo na nossa vida, de nós nos lembrarmos que um dia o Senhor morreu. Nós anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a morte que nos trouxe salvação, anunciamos a morte que nos trouxe a redenção, anunciamos a morte que mudou a nossa história. E quando nós fazemos isto, nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus também. Estamos em comunhão com o Senhor. Então pegue aí o seu cálice, pegue o seu pão, nós vamos orar pelos dois ao mesmo tempo e depois nós vamos participar da ceia. O pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o cálice, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Deus, nós te louvamos, Senhor, e te pedimos a tua bênção, Pai, sobre a nossa vida. Consagramos, Senhor, estes elementos, o pão e o suco, Senhor, elementos que representam o teu corpo e o teu sangue derramado na cruz do Calvário, que trouxe salvação, que trouxe uma nova vida. Em Ti, Senhor, nós fomos feitos novas criaturas. Em Ti, Senhor, nós ganhamos uma nova esperança, Pai. E nós louvamos a Ti por este sacrifício, por aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor pagou um preço alto pelo nosso pecado. Hoje nós temos a liberdade, Senhor, de escolher viver para Ti, de não termos mais nenhum peso de culpa ou condenação sobre os nossos ombros, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos problemas, o nosso pecado, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti e consagramos, Senhor, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, queremos viver para Ti em todo o tempo, aprendendo, Senhor, da Tua palavra, Deus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pegue o pão e coma dele. Pegue o cálice e beba do cálice e lembre-se do que Jesus fez por você. Que esse momento seja um momento realmente especial na sua vida. Que você faça isso com temor e tremor diante do Senhor. Sabendo que este é um momento de unidade com Deus, de nós estarmos unidos com Jesus através da sua morte. Você morreu com Cristo para viver uma nova vida. Que Deus te abençoe.